Então Esdras, a partir de Esdras 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. E então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. E nesse tempo veio a eles Tatenai, governador de aquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? E perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. E eis a cópia da carta que Tatenai, o governador de aquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dario toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tu os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos esta casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram à ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilónia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilónia. Porém, Ciro, rei da Babilónia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilónia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse: toma estes utensílios, vai, leva-os ao templo de Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. E então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilónia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber sua vontade. E então o rei Dario deu esta ordem. E uma busca se fez nos arquivos reais da Babilónia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilónia, sendo devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos de além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houver em mistério: novilhos, cordeiros, carneiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que se ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e seus filhos. Também por mim se decreta que todo o homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derriba todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E eu, Dario, baixei o decreto, e que se execute com toda a pontualidade. E então Tatenai, o governador de aquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario.
E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro e Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa, no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação da casa de Deus. Para a dedicação desta casa, Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para que todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem ao Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer nas mãos a obra de casa de Deus, Deus de Israel. Podemos ficar sentados. Se os irmãos não leem a Bíblia em casa, aqui levam com 2 capítulos de seguida, não é? Nós temos esta obsessão de ler tudo. Se calhar é só minha, mas eu espero que no final, quando chegarmos a estas, vamos dizer assim, lemos tudo, todos os pontos, todas as vírgulas. Quero reconhecer já isto. O sermão, como eu o preparei, é um sermão exigente. E eu não quero que nenhum irmão, nenhum amigo que nos visita fique zangado por eu ir pregar um sermão exigente. Quero ser justo. Sabem que muitas vezes, não sei se podemos falar da angústia do pregador antes de pregar o sermão, não é? Havia um livro que se chamava A Angústia do Guarda-Redes antes do penalti. Não sei se conhecem. E se calhar às vezes a angústia do pregador antes de pregar o sermão é um pouco parecida com a angústia do guarda-redes antes de se marcar o penalti. O título deste sermão é um título igualmente exigente e faz uma pergunta. Estás a dedicar a tua vida àquilo que o inferno vai demolir? Isto tem tantas palavras erradas, não é? Inferno é uma palavra que nós não gostamos de ouvir. Demolir também não é uma palavra muito simpática. Eu peço que os irmãos sejam generosos na vossa audição e que procurem o significado fundamental daquilo que quero trazer para vocês esta manhã. Na prática, o sermão de hoje não é um sermão. O sermão de hoje é a primeira parte de um sermão que tem uma segunda parte. Portanto, não é bem um sermão a seguir ao outro. Neste caso, se Deus quiser, este sermão faz parte do sermão da próxima semana. São sermões diferentes, mas eles dois fazem uma unidade. O nosso outro pastor, o Ricardo e o Filipe, presbíteros. Aliás, daqui a 2 semanas, se Deus quiser, o Marco vai estar a pregar para nós a partir de Hebreus, para encorajar a igreja não só a lembrar-se do pastor Tiago, mas lembrar-se dos outros pastores, dos outros presbíteros que fazem parte desta igreja, daqui a 15 dias, se Deus quiser. E então o presbítero, o Ricardo, estava-me a dizer, se calhar essa referência que vais fazer não é melhor. Isto porquê? Porque eu, ao sábado à noite, geralmente envio o sermão para o tradutor, que neste caso é o João Parreira, que hoje está a traduzir. Portanto, se alguém quiser tradução em inglês, pode estar ali junto ao João e ouvi-la. Mas também envio para os presbíteros. Então, o Ricardo dizia-me hoje, que já tinha lido o sermão, e dizia, se calhar a referência que vais fazer não é melhor. Mas para explicar esta referência entre um sermão, que é a primeira parte, e um segundo sermão, é como o filme Kill Bill. Ninguém viu o filme Kill Bill, não é? Mas há um filme chamado Kill Bill. Não é um filme muito evangélico, do Quentin Tarantino. E há o Kill Bill 1 e há o Kill Bill 2. E quem vê o Kill Bill 1 tem de estar preparado para ver o Kill Bill 2, não é? Então quem ouve o sermão de hoje deve estar preparado para ouvir o sermão da próxima semana. À falta de melhor referência, este sermão hoje é o Kill Bill 1 e a próxima semana vai ser o Kill Bill 2. Vamos ver se conseguimos sobreviver. Porque agora os irmãos chegam, Kill Bill, o pastor falou no Kill Bill, hoje eu vou ver um filme evangélico que o pastor referiu e depois não veja o Kill Bill. Se for isso que queira ir à procura, não vá. É porque me faltou uma referência melhor. Revisão rápida dos factos. Eu li 2 capítulos da Bíblia, fui rápido, eu espero, sejam sinceros, perceberam mais ou menos o que é que está a acontecer? Quem é que não está seguro de ter percebido bem o que está a acontecer?
Estão todos seguros? Ok, ainda assim eu vou fazer uma revisão. O capítulo 5 começa com Ageu e Zacarias a darem a palavra de Deus a Zorobabel e Jesua. Zorobabel e Jesua são aqueles dois homens responsáveis pela reconstrução do templo em Jerusalém, para que as obras não ficassem abandonadas, porque como falámos a semana passada, as obras tinham ficado abandonadas. O que é que aconteceu a semana passada? Lembram-se, os samaritanos quiseram ajudar os judeus disseram, não tem nada que nos ajudar, os samaritanos ficaram ressentidos e então, a partir daí, quiseram tramar os judeus. Se vocês não nos deixam reconstruir o vosso templo, nós vamos, permitam uma expressão, nós vamos tramar-vos, nós vamos fazer-vos a folha, como se costuma dizer. Nós vamos fazer tudo para que vocês não possam reconstruir o templo. E por causa disso, os samaritanos moveram uma conspiração contra os judeus que fez com que a obra do templo parasse durante quanto tempo? Alguém se lembra? 17, 18 anos. Então, onde é que nós estamos hoje? Neste período de 17 e 18 anos, no final deste período de 17 e 18 anos. Logo a seguir, e perante isto, e ocupando a grande parte do capítulo 5 que nós lemos, é-nos relatado o incidente em que o oficial persa, chamado Tatenai, investiga porque os judeus, ao ouvirem Ageu e Zacarias, profetas, a pregar e dizer, vamos lá embora, pessoal, vamos reconstruir o templo. Eles começaram a reconstruir o templo. E chega o oficial persa e diz, espera aí, quem é que vos deu a autorização para isto ser reconstruído? Então Tatenai é este homem e ele quer investigar. Ele faz a pergunta no verso 3. E então prossegue uma averiguação, fazendo-a chegar ao rei da Pérsia. Quem é o rei da Pérsia nesta altura? Já não é Ciro. Tinham vindo outros reis a seguir a Ciro. Quem é o rei da Pérsia? É o rei Dario. Para saber se eles podiam fazer o que estavam a fazer. E diz o verso 5. Os judeus não pararam, sabem porquê? Não era porque o rei lhes tinha dado autorização, mas porque os olhos de Deus estavam sobre eles. E diz no verso 8, quando Tatenai está a escrever ao rei Ciro, olha que já se edifica com grandes pedras e já a madeira se está a pondo sobre as paredes. Como quem diz, este pessoal não vai parar. Rei, é bom que tu vejas o que eles estão a fazer, é bom que tu saibas. E do verso 6 até ao verso 17 está a transcrição desta carta que Tatenai enviou ao rei Dario, onde é pedido que o rei Dario confirme se os judeus podem fazer aquilo ou não, que o rei Dario vá lá aos arquivos, vá lá às atas da Pérsia e confirme se de facto Ciro tinha mandado fazer, tinha dado autorização para os judeus fazerem aquilo. Nesta carta é interessante notar que a justificação apresentada pelos judeus para a reconstrução é esta. Primeiro houve um grande rei, que eles não dizem o nome dele, mas é Salomão. Depois, por causa do pecado dos antepassados judeus, Deus fez com que Nabucodonosor conquistasse os judeus e os deportasse para a Babilónia. Mas depois vem um rei, que é o rei Ciro, que mandou que o templo dos judeus fosse edificado e devolvido os objetos que tinham sido tomados do templo. Depois o capítulo 6, que nós também lemos, dos versos 1 ao 12, mostram a tal carta de Dario, confirmando que Ciro tinha mesmo dado essa ordem e que ninguém deve impedir. Aliás, reparem no versículo 11, diz esta coisa estranha. Se alguém quiser impedir a obra que o meu antecessor mandou fazer, esta pessoa deve ser pendurada num madeiro, deve ser morta. Portanto, isto era muito sério. Logo, Tatenai, o oficial persa, passou de um averiguador a um patrocinador da obra. Ele primeiro estava a perguntar, será que eles podem fazer aquilo? Quando foi confirmar-se ao arquivo que, de facto, o rei Ciro tinha mandado fazer a obra, então o Tatenai vai lá, vamos embora, façam o que têm a fazer, não é? E o que é que acontece? A obra começa a prosperar, o projeto prospera no verso 14 no verso 14 do capítulo 6. E é interessante observar que esta edificação e aperfeiçoamento da obra corresponde ao mandato do Deus de Israel, é Deus de Israel que quer que isto aconteça, mas é misturado na vontade de Deus também a vontade de Ciro, de Dario e Artaxerxes. Ou seja, e nós vamos explorar isto mais para a próxima semana, surpreendentemente, a vontade de Deus é colocado ao mesmo nível da vontade destes reis estrangeiros. E nós para a semana vamos explorar isto. O quão surpreendente isto é. Que a vontade de Deus fosse colocada ao nível da vontade de reis estrangeiros, que nem sequer tinham a religião dos judeus. Finalmente, a obra de reconstrução do templo é terminada. E o verso 16 dá-nos conta da alegre consagração desta casa de Deus. São feitos sacrifícios para expiarem o pecado coletivo do povo, segundo o número das tribos de Israel, diz o verso 17. E a religião mosaica. O que é quer dizer religião mosaica? O que é religião mosaica? Não é difícil. Religião de Moisés. A religião de Moisés, o judaísmo, é retornado. E qual é o centro da religião de Moisés? Que é isso que eles fazem, tudo, o verso 19 e 22. Olhem para lá.
Qual é o centro da religião de Moisés? Versos 19 e 22. Qual é a festa fundamental da religião de Moisés, do judaísmo? É a Páscoa. É a Páscoa. Por isso é que, sabem, para os cristãos também é Páscoa. Sabem porquê? Porque nós também celebramos uma travessia do Mar Vermelho, que era a liberdade dos judeus quando saíram do cativeiro do Egito. Qual é a nossa travessia do Mar Vermelho? Qual é a nossa Páscoa? É a ressurreição do Senhor Jesus. Ora, interessa-me esta manhã ficar apenas nos 2 primeiros versos do capítulo 5. E podem pensar, Tiago, se te apetecia apenas ficar nos 2 primeiros versos, porque é que leste isto tudo? Porque eu gostaria que nós estivéssemos a falar destes 2, tendo em conta tudo o resto que aconteceu antes. Porque o meu propósito esta manhã é que nós pensemos que tudo aquilo que aconteceu depois está relacionado com o que aconteceu nestes 2 versos. E se eu lesse apenas os 2 versos, nós não íamos perceber a envergadura e a importância do que aconteceu graças àquilo que está nos 2 primeiros versos. E a partir daqui quero fazer uma ligação para outro texto bíblico. Para outro texto bíblico que nós temos aí. Que neste caso não é no livro de Esdras, mas que é no livro de Ageu. Ageu e Zacarias são 2 profetas que, quando a obra está parada, eles vão dizer: pessoal, vamos embora, nós não podemos ficar com a obra parada. Curiosamente, Ageu e Zacarias têm os seus próprios livros no Velho Testamento. E eu gostaria que nós pudéssemos abrir aí em Ageu, no livro de Ageu. No capítulo 1, versos 7 a 10. Se não tiverem aberto na Bíblia, podem usar o boletim. Está aqui no final da 3ª página. Diz assim esse texto. O que é que Ageu, um dos profetas que fica a entusiasmar o pessoal quando a obra parou, o que é que Ageu está a dizer nesta altura? Diz assim: mensagem de Deus para os judeus que ficaram com a obra parada. Mensagem de Deus para os judeus que ficaram com a obra parada, dita através do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Porquê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa. Porque a minha casa permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria causa. E por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra e os seus frutos. O que é que isto quer dizer? Os profetas que vão animar o povo para reconstruir o templo, animam com confronto. Porque eles dizem: olha, vocês estão a fazer pelas vossas casas aquilo que não fazem pela casa de Deus. Portanto, isto é interessante. E só isto dava um sermão e não é o sermão que eu preparei hoje. O facto de profetas animam pessoas, confrontando essas pessoas com os seus pecados. E sabem que essa é uma das lógicas do cristianismo. Eu não posso animar ninguém se não for sincero com os erros dessa pessoa. Ninguém me pode animar a mim se não for sincera com os erros que eu próprio cometo. Este texto lembra-nos que aquilo que põe as coisas a acontecer não são as nossas habilidades e nem é o poder dos homens. Aquilo que põe as coisas a acontecer na nossa vida não são as nossas habilidades nem é o poder dos homens. Os judeus não começaram a reconstruir o templo porque não sabiam estar quietos com as suas qualidades. Os judeus não começaram a reconstruir o templo porque não sabiam estar quietos com as suas qualidades. Sabem? Os judeus sabiam estar quietos com as suas qualidades. E a prova é que eles estavam quietos com as suas qualidades. O templo tinha ficado parado. Os judeus também não começaram a reconstruir o templo porque o governo lhes deu a luz verde. O governo não lhes tinha dado luz verde. De facto, os judeus demonstraram que neste período de 17 e 18 anos, eles não só conseguiam estar quietos com aquilo que sabem fazer, como também não receberam luz verde do governo. Aquilo que fez com que o templo voltasse a ser reconstruído nem foi a competência dos judeus, nem a liberdade política que os persas lhes davam. E deixem-me falar assim nesta manhã. Eu vou tratar por tu. Muitas vezes trato de uma maneira mais formal, outras trato de uma maneira mais informal, que ninguém leva a mal usar o tratamento de tu. Mas deixa-me perguntar-te a ti. Quando tu pensas na tua vida, tu julgas que as coisas te acontecem na vida porque tu não sabes estar quieto com as tuas habilidades? Tu pensas que é o teu talento que te faz andar para a frente? Pois deixem-me dizer, uma das tarefas que eu tenho no sermão de hoje é dizer que mesmo que tu possas ter uma vasta experiência de trabalho, há em ti uma capacidade de ficar quieto muito grande.
E nesse sentido, deixem-me falar em dois tipos de pessoas diferentes nesta manhã. Deixem-me falar para os orgulhosos. E fiquem descansados, eu não vou pedir que levantem a mão. Quem são os orgulhosos? Não é? Cada um saberá e quem convence disso é o Espírito Santo, não sou eu. Mas deixem-me falar para aqueles de nós que têm tendência a ser orgulhosos e achar que as coisas lhes acontecem na vida porque eles estão a fazer a parte que lhes compete. Deixem-me falar para vocês um pouco esta manhã. Para aqueles que são orgulhosos, a nossa tendência é olharmos com um ar de superioridade para os preguiçosos. E esta é uma igreja que não gosta de preguiçosos, não é? Já pregámos muito contra a preguiça. Tem sido engraçado nas últimas semanas, alguns irmãos do Brasil descobriram estes sermões da preguiça. Então, vejam bem, tem sido tão animador. Colocaram-nos na internet, foram ao nosso arquivo de sermões e eles próprios colocaram no YouTube os sermões. Então, aqui há quase 3 anos, lembram-se? Os sermões contra a preguiça? Lembram-se? Portanto, nós somos uma igreja que se tem dedicado a falar contra a preguiça. Mas deixem-me, eu hoje não quero falar agora dos preguiçosos, eu quero falar dos orgulhosos. Aqueles que olham para os preguiçosos e se sentem superiores. E quero-lhes dizer algumas coisas. Uma coisa que eu quero dizer aos orgulhosos nesta manhã é: fica a saber que na tua existência há muito mais capacidade para tu ficares quieto com os teus talentos do que tu julgas. Aliás, para aqueles que são orgulhosos é preciso que os olhos se abram para entender que eles vão ser tentados muitas vezes na vida como os judeus aqui foram tentados. Eles vão ser tentados a dedicarem-se às suas próprias casas, a dedicarem-se às suas próprias causas, em vez de se dedicarem à casa de Deus. E se eu for injusto, perdoem-me, mas deixem-me dizer algumas coisas nesta manhã. Há aqui pessoas, eu sou uma delas, okay? Mas há aqui pessoas que pela sua casa dão tudo. Há aqui pessoas que pela sua casa dão tudo. E que pela casa de Deus dão quase nada. Há aqui pessoas, e vou fazer uma generalização terrível, e os irmãos não levem a mal se sentirem tocados com ela, mas há pessoas que contribuem para uma coisa que eu acho que é terrível na nossa cultura batista. E agora deixem-me falar um bocadinho para dentro, porque nem todos nós vivemos num contexto batista. Mas uma das coisas que eu infelizmente acredito acerca da cultura batista, com todas as coisas boas que há, mas eu acredito nisto. Os irmãos não têm de acreditar nisto, mas deixem-me dizer-vos. Eu acredito na nossa cultura batista em Portugal. Há uma coisa terrível que se chama cultura da mediocridade. Cultura da mediocridade. Se calhar não é só entre os batistas, mas eu, como sou batista, falo dos meus, não vou falar dos outros. Corro o risco de poder ser injusto, mas eu acredito mesmo que nós, muitas vezes, nas nossas igrejas batistas, temos uma cultura de mediocridade. Sabem onde é que ficam os padrões elevados? Sabem onde é que ficam os padrões elevados quando nós vamos à igreja? Sabem onde é que eles ficam? Ficam à porta. E quando entramos da porta para dentro, acabamos, mesmo que não seja a nossa vontade, por ter uma cultura de mediocridade. E Ageu e Zacarias não querem que nós tenhamos uma cultura de mediocridade. Na casa de oração é que o padrão deve ser elevado. E quando eu digo isto, por favor, não me entendam mal. Eu não estou a dizer que os cristãos devem ser muito santinhos na igreja e depois lá fora não interessa. Não é isto que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer, a partir do texto que nós lemos hoje, é que na casa de oração, na igreja, é que o padrão deve ser elevado. A pregação tem de ser a sério, tem de ser com excelência, e eu não estou a dizer que o consigo fazer, mas a igreja tem de sentir que dá o seu melhor para que quem prega faça-o como deve ser. A escola dominical tem de ser a sério. Nós não queremos os nossos meninos entretidos a ouvir a história de Noé pela 57ª vez. Eles também aprendem sobre Noé. Os irmãos já repararam aí, vejam aí no boletim. Nós fazemos questão de colocar aí, para vocês perceberem como é que nós olhamos para isto. Eu acho tanta graça quando eu estou a colocar aí os títulos. Aí, Escola Bíblica Dominical. Na classe de adultos, o pastor dá a série Mobília para o nosso conhecimento bíblico, falando sobre Isaías e Jeremias. E hoje até consegui falar sobre aquilo que estava planeado. Agora, reparem, eu acho que isto é delicioso. Os do primeiro berçário, 1 ano, aprendem sobre Deus ter feito as aves, que foi no 5º dia. Então, todos aqueles que têm filhos de 1 ano, podem esta manhã ir ter com eles e perguntar: filhinho, explica lá o que é que aconteceu no primeiro dia. E depois reparem, há um segundo berçário. Sabiam que há um segundo berçário? Não há só um berçário, porque com estas crianças tem de haver 2 berçários. Então, sabem os do segundo berçário, sabem o que é que eles aprenderam? Sobre Moisés. Então, quem tem 2 anos hoje? Aliás, o Simão podem ir ter com o Simão e perguntar: Simão, explica-nos lá o que é que aprendeste sobre Moisés. Mas eles aprenderam sobre Moisés. Só mesmo com oração é que, não é? Mas 3 aos 5, o ABC de Deus.
questões têm resposta. Os dos 6 ao 9, sobre a promessa de Deus nos disciplinar. Reparem bem esta matéria. O dos 10 aos 12, sobre o nome de Deus, é Elohim Kedoshim. Os dos 10 aos 12 anos, hoje vão explicar aos seus pais o que quer dizer Elohim Kedoshim. E os dos 13 aos 15 anos, sobre as bem-aventuranças. Meus irmãos, nós não colocamos isto aqui só para encher papel. Nós colocamos aqui porque nós acreditamos que temos de dar o melhor aos nossos mais novos. Não é entretê-los, é dar o nosso melhor. O serviço, deixando a escola dominical, o serviço tem de ser a sério. Esta é uma área, os irmãos já me ouviram a dizer isto, muito deficiente na nossa igreja. Quando eu falo que o serviço tem de ser a sério, meus irmãos, as nossas energias têm de estar carregadas. E aí deixem-me dizer, os irmãos já me ouviram falar muitas vezes sobre isto. O nosso domingo tem de ser a sério. Desejando toda a semana que o domingo chegue. E eu sei, eu não quero ser irrealista, eu sei que a tendência, sobretudo para aqueles que não são pastores, que são a grande maioria de hoje presente, que a tendência é não desejar necessariamente o domingo em particular. Mas deixem-me dizer, enquanto cristãos, o que nós devemos desejar, o dia que nós mais devemos ansiar é o domingo. Porque é no domingo que nós vamos buscar o combustível para todos os outros dias. E é aí que o nosso coração deve estar. No domingo, no dia do Senhor. Porque eu vou fazer uma coisa ao domingo que não faço nos outros dias. O que é que eu não estou a dizer? Eu não estou a dizer que não louvo nos outros dias. Deve louvar, deve orar, deve ler a Bíblia, deve dar testemunho, deve procurar as pessoas que precisam da sua ajuda, deve-lhes falar de Cristo, deve ser um bom cristão todos os outros dias da semana. Mas o domingo é suposto ser o nosso pináculo. Nós devemos ser criaturas do sétimo, neste caso, primeiro dia, não é? O sétimo dia de sábado hebraico, depois passou para o domingo. E sabem o que é que isto quer dizer? Uma coisa muito difícil, e falo agora sobretudo para as famílias jovens, porque sei que é difícil. Significa que, idealmente, o sábado tem de ser planeado de uma maneira em que nós, ao domingo, não estejamos nas últimas. E a verdade é que a maior parte das vezes, não sei se é a maior parte das vezes, mas grande parte das vezes nós organizamos a nossa vida para que Deus fique com os nossos restos ao domingo. Estamos cansados, deitámos-nos tarde. A única tolerância tem de ser para aqueles que têm filhos pequeninos e que naturalmente nunca sabem se vão dormir uma noite direita. Mas o que eu quero entusiasmar os irmãos, quando nós pensamos, não trabalhem para a vossa casa, trabalhem para a casa de Deus. Planeiem um sábado, façam coisas bonitas, o que quiserem. Já repararam que nós evitamos fazer atividades ao sábado, precisamente para que vocês possam organizar a vossa vida, para que não cheguem ao domingo a dizer, epá, já nem me aguento, ontem passei o dia na igreja. Nós intencionalmente não marcamos atividades aos sábados, com exceção de algumas assembleias e com o fim de semana cheio. E uma outra coisa que possa ser excepcional, para que as famílias invistam num sábado de qualidade, mas que significa um domingo de qualidade também. Para que possam dormir bem ao sábado. Planeiam dormir bem ao sábado? Podem responder. A maior parte das vezes nós não planeamos dormir bem ao sábado. Na casa de oração é que o nosso padrão tem de ser elevado. Por outro lado, quero falar, e não quero levar muito tempo, mas deixem-me dizer isto. Falei para os orgulhosos. E desculpem, eu sei que estou a ser um bocadinho brusco hoje. Deixem-me falar para as vítimas. E eu não quero ser mal entendido. Quando eu falo vítimas, não me entendam mal. O meu trabalho como pastor é estar com as pessoas que sofrem, certo? Até porque eu, como pastor, também hei de ir sofrendo alguma coisa. E eu quero valorizar sempre o sofrimento dos que sofrem. Quero valorizar sempre o sofrimento dos que sofrem. Mas deixem-me dizer, quero dizer àqueles que sofrem e àqueles que sofrem menos, que sofrermos com a ajuda de Deus não é termos uma cultura de vitimização. E por isso é que, mesmo que possa parecer pouco simpático esta manhã, agora quero falar para aqueles que têm tendência para serem vítimas. E eu sei que posso estar a ser injusto, mas na nossa cultura no Ocidente, nós temos a tendência de nos armarmos em vítimas. Por isso é que nós oramos todos os domingos por cristãos perseguidos no mundo, para que esta igreja não acolha uma visão de vitimização. Reparem, quando nós misturamos na mesma oração orar pelos aniversariantes e orar por aqueles que vos perseguem, que estão a ser perseguidos, é precisamente para que nós saibamos que quando agradecemos as coisas boas, não ficarmos isolados nas coisas boas que queremos e que temos, mas quando pedimos as coisas boas que queremos e temos, lembrarmos aqueles que têm um padrão de vida completamente diferente do nosso.
E por isso é que passamos a fazer questão todos os domingos incluir cristãos perseguidos para que possamos, de cada vez que vamos abrir a boca para nos queixar, sabermos como é que pessoas sofrem a sério pelo mundo. E o mundo está cheio de sofrimento de cristãos. Para aqueles que têm tendência, se o governo nos ajudasse, a gente até conseguia. E isto é uma coisa típica entre os protestantes e os evangélicos. Se o governo, se isto não estivesse nas mãos da Igreja Católica, desculpas. Vitimização. E eu não estou no sermão, mas eu não resisto a dizer isto. E eu não estou zangado, mas vou dizer. Ontem da nossa igreja, na Marcha pela Vida, estavam mais 2 pessoas além da minha família. Os irmãos não têm de ter as causas que eu tenho. Mas se nós somos contra o aborto e não abrimos a boca em público, deixa-me dizer, nós não somos contra o aborto. Okay? E nós somos uma igreja cheia de famílias. E sabem uma coisa? Sabem porque é que depois vamos à manifestação e aquilo parece só famílias católicas? Porque os evangélicos estão nas tintas para o aborto. Os irmãos não têm de lutar como eu luto. Mas nós estamos nas tintas para o aborto. Por isso é que aquele grupo que estava lá era um grupo pequeno, até para a Igreja Católica. Mas nós gostamos de dizer, a Igreja Católica domina. Isso não é verdade. E isso é uma desculpa para nós não nos envolvermos nas coisas que nos custam. E é óbvio que nos custa. Sabem, ontem não me senti nada bem. Eu não nasci para andar na rua a gritar coisas. Não condiz comigo. E isso, se calhar, nem é a melhor maneira de lutar. Mas o que eu sei é, se eu não colocar em prática aquilo que eu digo não é prática nenhuma. E eu quero motivar os irmãos a pensarem bem no que é que significa dizerem que são contra o aborto. Porque em Portugal os evangélicos não estão a fazer nada sobre o assunto. Nada sobre o assunto. Sabem, há uma espécie de, já perdemos isto, batalha perdida, não me quero envolver, é uma discussão tramada, sempre que eu tenho com amigos, isto corre mal, então nós não metemos as mãos à obra. Agora, eu não quero pregar sobre isto, mas quero partilhar, eram 2 pessoas, além da minha família, que estavam lá da nossa igreja. Eu não os vou dizer para elas não se sentirem bem, mas 2 pessoas. O que é que eu vos quero dizer esta manhã, chegando ao final deste sermão? Eu não tenho como vos garantir, enquanto pregador, que nós vamos ter grande habilidade e não tenho como vos garantir que as autoridades nos vão dar luz verde. Mas tenho garantir-vos uma coisa, que é a vontade da palavra ser pregada. Palavra profética. A palavra profética é a palavra pregada. E quero pregar-vos a palavra. Lembram-se, semana passada, igreja bonita. Éramos mais de 150 pessoas. Eu hoje só estou a dar recados, não é? Mas deixem-me dizer, nós com 150 pessoas já ficamos à beira da ruptura. Uma das coisas que nós temos que pensar no futuro é, se Deus nos fizer chegar a 150 pessoas, nós temos que começar a pensar num segundo serviço de culto. Os irmãos repararam, foi complicado a semana passada? Com 150 pessoas, esta igreja começa a ficar em ruptura. Muitas crianças começam a ficar... As crianças nós queremos, mas começa tudo a ficar mais difícil. E imaginem que Deus nos abençoe e nós chegamos a 150 pessoas. Eu vou sugerir um segundo serviço de culto. Sabe quem é que eu vou querer sacrificar para a hora mais difícil? Os irmãos. Porquê? Porque quero que os outros sejam beneficiados para poder vir numa hora mais fácil. Mas se nós vamos crescer, vamos ter de perceber que quem vai ter de dar o corpo ao manifesto somos aqueles que já cá estão. Não são os outros que têm de vir. Imaginem, se Deus tem a má ideia de fazer esta igreja crescer. É melhor que Ele não pense nisso. A maior parte da... Agora, eu não estou a dizer que vai ter de ser assim. Eu estou com muita liberdade e isto vai acabar mal. Mas deixem-me dizer. Imaginem que a nossa assistência na congregação chega às 150 pessoas. Já tive uma ideia um bocado peregrina. Se calhar não é melhor. Mas sabem o que é que eu já pensei? Tínhamos um culto das 9 às 10h30. Das 10h30 às 11h30 tínhamos a escola dominical. E depois tínhamos outro culto. Das 9 às 10h30. Sabem que nos Estados Unidos acontece. Eles fazem isso. A pessoa vai ao culto das 9 e está cheio. Os americanos levantam-se cedo, aparentemente. Agora imaginem, eu não estou a dizer que isto vai acontecer, mas imaginem que eu vou ter com os irmãos e digo, meus irmãos, vamos começar com o culto das 9 às 10h30 e neste culto, quem vai ter de dar o exemplo são os membros de igreja. Sabem o que é que os irmãos iam fazer? Mudavam de igreja. Não era? Vai tu, prega tu. Pronto, eu estou a exagerar, mas os irmãos percebem onde é que eu quero chegar. Os irmãos percebem onde é que eu quero chegar. A semana passada, nós com 150 pessoas tínhamos rosas e este sermão é como uma rosa, não é? Nós realmente gostamos do aroma, mas numa rosa o que é que existe? Sabe o que aconteceu? Estava a falar na quarta-feira com o Marco e sento-me numa cadeira e de repente vem uma dor lancinante.
no sítio onde acabam as costas. Porquê? Porque um espinho de uma rosa tinha lá ficado. E então, mas doeu-me tanto. Pronto, agora este sermão é assim. Tem o aroma, mas tem de ter os espinhos. Os irmãos percebem? Quando a palavra é pregada, tem de ter o aroma, mas tem de ter os espinhos. Quero garantir-vos que a palavra pregada é a coisa mais prática na nossa vida. A nossa vida não avança com ações práticas que nós tomamos. E eu quero enfatizar isto. Ao contrário do que as pessoas costumam dizer, a vida não avança com ações práticas. O que a Bíblia nos diz é que a vida não avança porque nós somos habilidosos. Os judeus eram habilidosos e estavam parados há 17, 18 anos. E eles eram muito habilidosos. Tal como os judeus, nós podemos ter tudo o que fisicamente é necessário para reconstruir o templo e ainda assim não o reconstruirmos. Aliás, na maior parte das vezes nós temos tudo o que é materialmente necessário e ainda assim não reconstruímos. A nossa vida vai avançar não é por causa das nossas ações práticas. Sabem porque é que a nossa vida avança? Segundo diz a palavra, porque Ageu e Zacarias estavam ali a dar a palavra a Deus. O que a vida precisa para avançar é a palavra. O povo costuma dizer, palavra levas o vento. Mas deixa-me dizer, o povo está enganado. O povo está enganado. Porque só existe ação através da palavra de Deus. Só existe ação através da palavra de Deus. O que significa que nesta manhã muitos de nós precisamos nos arrepender. Não só das coisas más que fazemos, mas muitos de nós precisamos nos arrepender das coisas boas que fazemos que não foram inspiradas pela palavra. Nós estamos a fazer coisas boas para tratarmos da nossa casa, e a casa que precisa de ser tratada é a casa de Deus. Sabem qual é o melhor exemplo de levar a casa a Deus com uma paixão cega? Quero falar-vos de um homem que levou a casa a Deus com uma paixão cega. Um homem que uma vez entrou na casa de oração e ao ver um negócio todo bonitinho, que lá estava montado e que encheu o bolso a muita gente, este homem, permitam uma expressão, passou-se e mandou literalmente tudo ao chão. Agora, esta pessoa desvairada, esta pessoa violenta, esta pessoa passada, queimou por dentro de ira por estarem a usar a casa de Deus apenas como um pretexto para ganharem dinheiro para as suas próprias casas. Era aquilo que estava a acontecer nesta circunstância. As pessoas estavam a usar a casa de Deus como um pretexto para ganharem dinheiro para investirem nas suas próprias casas. Que homem é que foi este? Foi Jesus. Jesus arde de zelo pela casa de Deus. Sabem porquê? Jesus arde de zelo pela casa de Deus porque a casa de Deus significa a presença de Deus junto do seu povo. Jesus deu-se por esta casa de Deus a que devemos chamar nós hoje igreja. E entendam bem, quando eu falo de igreja não estou a falar deste edifício. Como sabem, nós estamos num processo de renovar este edifício. Ainda na sexta-feira estava cá o Pedro, com a equipa de arquitetos, a tratar de assuntos para a reforma desta casa. Mas a casa que eu falo no sentido espiritual é a igreja, que são as pessoas. Jesus deu-se por esta casa de Deus, a que nós devemos chamar de igreja. A igreja é o povo de Deus e Jesus morreu pela igreja para que a igreja não morresse. Jesus morreu pela igreja para que a igreja não morresse e por causa disso, sabem o que é que a palavra diz? Nem as portas do inferno vão prevalecer contra elas. Sabem, queridos amigos, queridos irmãos, as portas do inferno vão prevalecer contra o teu inferno. Contra o teu inferno também. Mas as portas... É bom, eu ia chegar a um auge na pregação e engano-me e então tenho de voltar atrás. As portas do inferno vão prevalecer contra o teu T3, ou contra o teu T2, ou contra o teu T4. As portas do inferno vão arrasar a tua casa de férias. Alguns de nós têm casa de férias. Não há problema em ter casa de férias, eu não me importava ter. Mas sabes, a tua casa de férias também vai ser arrasada pelas portas do inferno. Os melhores planos, as melhores viagens que tu andas a fazer, o inferno vai prevalecer contra elas. O que é que eu quero dizer com o inferno a prevalecer contra elas? A única coisa que vai resistir ao inferno, sabem o que é? É a igreja. Todos os nossos projetos humanos, e eu não estou a dizer que eles são errados, nós trabalhamos, temos profissões, não me entendam mal. Passemos férias, eu não estou a falar contra as férias. Nada disso. Todos nós devemos descansar, a Bíblia manda-nos descansar. Não me entendam mal. O que eu estou a dizer é que na maneira como nós projetamos a nossa vida, nós temos de lembrar que as coisas boas que nós podemos fazer, como as férias e as casas que nós temos, tudo isso vai ser consumido. E a única coisa que não vai ser consumido é a igreja. Quando eu falo igreja, não é a segunda igreja. Nós não vamos ter este edifício no céu. Ainda bem. Até porque entra tanta água agora, os irmãos não imaginam durante a semana o que acontece aqui. A água que aqui entra e por aí fora.
Não é nesse sentido, mas a Igreja, nós, o povo de Deus, nós não vamos ser consumidos pelo inferno. A pergunta que eu faço, e com isto quero terminar, é: quando tu dedicas a tua vida, tu estás a dedicar a tua vida ao quê? Àquilo que o inferno vai demolir. É um grande disparate. Entendam bem. Trabalha bem. Tira boas férias se puderes. Aproveita as bênçãos de Deus para tu poderes descansar. Não me entendam mal. Mas lembra-te, o que é suposto que aconteça é que tu não trabalhes para aquilo que o inferno vai demolir. Mas que tu trabalhes para aquilo que o inferno não vai demolir. E aquilo que o inferno não vai demolir é a Igreja. Tu usas a Igreja para servir a tua casa ou usas a tua casa para servir a Igreja? Tu usas a Igreja para servir a tua casa ou usas a tua casa para servir a Igreja? Tu usas a palavra pregada para teres força para os teus sonhos? Ou tu queres sonhar o amor que a palavra pregada tem pela Igreja? Tu usas a pregação do pastor, foi bom, eu saí entusiasmado, agora vou trabalhar melhor, agora vou... Não há nada de errado nisso. Mas o que é que tu estás a fazer? Tu estás a usar a palavra, a Igreja, como uma possibilidade de tu teres as outras coisas que desejas? Ou tu estás a usar as outras coisas que tu tens para poderes abençoar a casa de Deus? Tu queres Deus para te teres a ti próprio ou queres entregar a tua vida para teres Deus? Sabem que Jesus fez isto, entregou a sua vida. Jesus entregou a sua vida. E a mesma coisa que nós desejamos para nós enquanto Igreja é que nós tenhamos uma cultura de dar a nossa vida pelos outros. Termino dando um exemplo, não está aqui no sermão. E obrigado pelos irmãos, paciência. Eu tenho tentado pregar um bocadinho menos, mas mesmo assim, provavelmente, os irmãos estão-me a ouvir há 40 minutos. E agradeço a vossa paciência. Sabem, ontem uma coisa com os miúdos, eu estava com os rapazes. E uma das coisas que eu estava a dizer aos rapazes era: olha, o papá muitas vezes falha nisto, mas há uma coisa que vocês têm de perceber, como rapazes que vocês são. Vocês são chamados a fazer a mesma coisa que Jesus fez. Vocês têm de viver de uma maneira onde estão prontos a dar a vossa vida pelos outros. Sabem, é este o sonho que nós temos para todos os cristãos, mas para os nossos rapazes em particular. E uma das coisas que eu estava a dizer, vocês têm de viver de uma maneira onde, quando for preciso alguém morrer por alguém, são vocês. São vocês. Sabem porquê? Porque foi o que o Senhor Jesus fez por vocês. Vocês têm de viver de uma maneira onde, quando for preciso dar a vida, vocês digam: eu vou dar a vida. Não para se salvarem a vocês próprios, porque o Senhor Jesus já o fez, mas porque o Senhor Jesus é assim que Ele ama as pessoas, a dar a vida. A mesma lógica nós precisamos na nossa Igreja, na nossa casa de oração, fisicamente, mas uns com os outros. Eu tenho de estar pronto para dar a minha vida. E quando a palavra é pregada, eu vou, através do Espírito Santo, ter força para dar a minha vida pela vida dos outros. Foi isso que o Senhor Jesus fez por mim. Que o Senhor nos ajude.